Ó filho de Prita, esta compreensão através da qual uma pessoa sabe o que se deve fazer e o que não se deve fazer, o que se deve temer e o que não se deve temer, o que ata e o que libera, essa compreensão está estabelecida no modo da bondade. Pravritincha nivritincha karya karye baya baye bandham moksha chajaveti buddhisaparta satwiki. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 30. Calma, Bimala. Você não sabe o que se deve fazer e o que não se deve fazer, nem eu. Mas Krishna fala no Gita o que se deve fazer e o que não se deve fazer, o que se deve temer e o que não se deve temer. A gente tem que ter medo de ofender um devoto de Deus, né? Isso a gente tem que temer. Tá, lê mais e fala menos. As ações que se executam em função das direções das escrituras chamam-se pravriti, ou ações que merecem ser executadas, tá vendo? E ações que não são dirigidas dessa maneira não devem ser executadas. Uma pessoa que não conhece as direções escriturais se envolve nas ações e reações do trabalho, se enrola cada vez mais no ciclo eterno de nascimentos e mortes. A compreensão que discrimina por meio da inteligência está situada no modo da bondade. Estava falando com um cliente, Bimala, sobre isso. Ele disse, não, ninguém pode julgar ninguém, só Deus pode julgar. Eu falei, mas se você não saber o que é certo e o que é errado, como que você vai fazer o certo? Não, ninguém pode julgar. Eu falei, nem precisa julgar. É só ter conhecimento que você sabe quem está certo e quem está errado. Mas se você não sabe quem está certo e quem está errado, como que você vai acertar? Como que você vai corrigir as pessoas? Fica essa loucura aí que o mundo está, né? Não pode falar nada, não pode olhar torto, não pode isso, não pode aquilo. Pelo menos a pessoa tem que saber o que ela está fazendo, se está certo ou se está errado, como que vai acertar. Não tem como acertar desse jeito, fica dando cabeçada. Tem 3 maneiras de aprender. Os Vedas falam que tem 3 maneiras de aprender. A melhor de todas, ouvindo quem sabe. E quem sabe tudo, só tem uma pessoa que sabe tudo, o dono da verdade, a verdade absoluta, Krishna, o Pai de todos, o Deus único, a causa de todas as causas. Esse sabe tudo. E tudo, ele já falou aqui no Bhagavad Gita como ele é. Então essa é a melhor maneira de aprender. A segunda, vendo as pessoas fazerem o certo e o errado também. Você vê a pessoa fazendo errado, você fala, opa, não vou fazer aquilo lá não, senão vou me dar mal também. Então, a segunda maneira de aprender é vendo quem faz certo e quem faz errado. E a terceira maneira é a pior de todas, quebrando a cara. Essa é a pior maneira de aprender. E é a maneira que quase todo mundo usa, né? Você vê os governos se enchem de planos. Às vezes o governo tem pessoas muito inteligentes, né? E traçam planos. E que Krishna fala que acontece com essas coisas, esses planos, essas pessoas inteligentes. Ele fala no Gita: todas as suas esperanças serão frustradas, todos os seus planos fracassarão e todo o seu conhecimento não vai dar em nada, vai ser destroçado. Por quê? Porque não segue, não aprende, não faz o que Krishna manda. E aí, meu amigo, não tem como dar certo. Por mais inteligente que o cara seja, por mais brilhante que seja o plano da pessoa, não vai dar certo, porque certo é o que Deus acha certo e errado é o que Deus acha errado. Então vai continuar isso aí que a gente vê. Os líderes quebrando a cara e os seguidores dos líderes quebrando a cara também. É cego guiando o cego. Vão todos para o mesmo buraco do inferno.
Tá, lê mais e fala menos. Tá bom, já vou. Nossa, hoje em Bimala. Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Não, a senhora está certa. É a função. Essa é a função, né? É a função. Ficar dando bronca no cachorro bailarino. Então, o culpado sou eu, claro que sou eu. Nayana, obedece à autoridade, Nayana. Senão você vai ter que obedecer uma mulher. Nayana, obedece à autoridade, Nayana. Vou falar mais uma vez. Nayana, obedece à autoridade. Vou ver se eu lembro, se eu aprendo isso. Agora só na próxima chance, né? Quem sabe quando eu vou ter outra chance de obedecer a uma autoridade, né, Bima? Não, a senhora é autoridade, já estou obedecendo, é verdade, a senhora é autoridade aqui. Vou ler mais. Não, já entendi. E a compreensão que não pode distinguir entre a forma de vida religiosa e irreligiosa, entre a ação que se deve executar e a ação que não se deve executar, essa compreensão imperfeita, ó filho de Prita, está no modo da paixão. Não pode criticar a religião alheia, né? Os Vedas dizem que é verdade, não podemos criticar a religião alheia, mas religião. Agora as pessoas não sabem nem o que é religião e muito menos o que é irreligião. Então, irreligião é uma coisa, religião é outra. Então as irreligiões devem ser sim criticadas e denunciadas e punidas, é o que diz os Vedas, né? E evitadas. Mas como as pessoas nem sabem o que é irreligião, Bimala, então está criticando a religião. Não, está criticando a irreligião. Bom, agora não pode mais também, né? Tudo não pode isso, não pode aquilo, não pode, então não pode. Então tá bom, a gente tenta seguir os Vedas e seguir a lei dos líderes cegos. Fazer o que, né, Bíblia? Senão dá problema. Então é por isso que a gente é apenas um leitor dos livros de Prabhupada. Sim senhora. Por isso que você fala lê mais e fala menos. Tá bom, sim senhora, lê mais e fala menos. Vou ler de novo. Eu falo tanto que as pessoas perdem até o contexto. É verdade. Não, o culpado sou eu. Não, sim senhora, você tem razão. É hoje, é só bronca. Ô cruz pesada. E a compreensão que não pode distinguir entre a forma de vida religiosa e irreligiosa, entre a ação que se deve executar e a ação que não se deve executar, essa compreensão imperfeita, ó filho de Prita, está no modo da paixão. A inteligência, no modo da paixão, sempre trabalha de maneira perversa. Tá vendo, Bill? Por quê? Quer explorar todo mundo, quer explorar o mundo, quer explorar tudo e todos, os animais, a natureza, o ar, explora tudo. Essa é a inteligência no modo da paixão. Como eu estava falando com o Chatinanda, né? Ele mandou um vídeo para mim lá de um influencer, um influenciador, né? E ele falando, né? O que tem nos alimentos. Poxa vida, o que a indústria põe nos alimentos? As pessoas no modo da paixão são assim, né? Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou lucrar de pôr essas porcarias no alimento? Beleza, pau na máquina. Aí vai o fiscal, dá uma graninha pro fiscal. Na maioria das vezes, nem sempre, né? Toda regra material tem exceções, ou pelo menos deve ter exceções. E pau na máquina. Põe qualquer porcaria. Por isso que Prabhupada falou, né? Evitar tudo que é industrializado. Se possível, não usar nada industrializado. Tem hora que não tem jeito, né? Tem hora que tem que usar um milho em lata, alguma coisa. Não tem jeito, tem hora que não tem jeito. Tempo, lugar e discrepâncias. Tempo, lugar e circunstâncias. Mas Prabhupada já falou tudo em seus livros, né? Então,
Se puder evitar industrializados, evite, porque tem muita coisa suja, né? Tem muita sujeira. A produção, né? A produção é indústria. Se puder evitar industrializados, evite. Tá, continuando. A pessoa no modo da paixão, aceita religiões que não são realmente religiões. Tá vendo? A Prabhupada explica, Bimala. Krishna fala, a Prabhupada explica. Então a pessoa no modo da paixão aceita religiões que não são realmente religiões e rejeita a religião verdadeira. Se ele não sabe o que é religião e o que é irreligião, como que vai saber discriminar? Não discrimina. Não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. O que é Dharma? Dharma em português pode ser traduzida como religião. Na verdade, em português é ocupação. Tudo o que se vê e todas as atividades estão desorientadas. Em Kali Yuga é tudo ao contrário. O certo está errado, o errado está certo. O bom é ruim, o ruim é bom, o santo é demônio e o demônio é santo. O santo eles veem como demônios e os demônios eles veem como pessoas santas. Tá, não vou falar nisso. Tá, os homens de inteligência apaixonada consideram uma grande alma um homem comum e aceitam um homem comum como uma grande alma. Eles pensam que a verdade não é verdade e aceitam o não verdadeiro como verdade. É tudo ao contrário. Em Kali Yuga é tudo ao contrário. Em todas as atividades, eles simplesmente tomam o caminho errado. E por isso sua inteligência está no modo da paixão. Tá vendo, Bimala? São máximas em cima de máximas, né? Então as pessoas no modo da bondade pensam que a verdade não é verdade e aceitam o não verdadeiro como verdade. Vou printar isso aqui. Depois você resolve se vai usar ou não. Tá bom? Sim, senhora. Esse livro, O Bhagavad Gita Como Ele É, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Mas não acabou o tempo, vou ler mais um verso. Tá bom. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, vou tomar água, tá rodando, tá abrindo. Abriu. Já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Qualquer lugar que você nos encontrar na internet, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Que mais, hein, Bimala? Olhar na agenda, tá bom, vamos olhar na agenda, o que tem na agenda? Aniversário só dia 29. Aniversário de ouvinte. Ah não, dia 22. Dia 22 de setembro, sexta-feira, Radharani, a consorte eterna.
é a potência de prazer interna do Deus Supremo, o Senhor Shri Krishna. Faz aniversário de aparecimento conhecido como Radhashtami. Para comemorar esta data, os devotos de Deus, os Hare Krishnas, fazem um jejum até o meio-dia. Então, o jejum até o meio-dia, sexta-feira. À noite, essa comemoração continua com muito canto, dança, palestra e delícias vegetarianas grátis nos templos, comunidades e centros culturais espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E você, ouvinte da rádio, é o nosso convidado especial. Para ver o endereço mais próximo de sua casa, é só entrar na krishnafm.com.br e ir descendo, que os endereços vão aparecendo. Faz contato antes, tá? Porque cada templo, centro cultural, comunidade rural tem uma administração diferente, apesar de ser a mesma filosofia. E de repente eles fazem em outro dia, se junta um outro grupo, então faz contato antes, pergunta se vai ser mesmo na sexta, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para comemorar o aniversário de Shrimati Radharani. E quem é Shrimati Radharani? Nós vamos ler um pouquinho sobre ela aqui, porque é impossível ler tudo sobre ela ou falar tudo sobre ela, né, Bimala? Então tá, deixa eu tomar água aqui. É que tem um pouquinho de explicação, né? Tem um pouquinho de explicação, então vou até tomar água aqui. É a maior devota de Deus, né? Para começar, tá? Não era para falar isso, tá bom? Então eu retiro o que eu falei. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma pequena biografia sobre Shrimati Radharani. Quem é a mocinha que está com Deus, Krishna? Por Jayadvaita Swami. Quando as pessoas veem uma gravura como a que está reproduzida acima, Radha e Krishna, elas costumam perguntar: quem é a mocinha que está com Deus, Krishna? A resposta é que ela é Shrimati Radharani, a potência de prazer de Deus, Krishna. Os devotos do movimento da consciência de Deus, Krishna, tentam humildemente glorificar a Shrimati Radharani, porque com sua misericórdia pode-se avançar muitíssimo em consciência de Deus, Krishna. O que é a potência de prazer? Naturalmente todos desejam sentir prazer, mas ninguém é totalmente independente para obter satisfação. Para satisfazer nossos desejos necessitamos da associação de outras pessoas. Costumamos usar a expressão sentir prazer consigo próprio, mas nossa satisfação é maior quando estamos em boa companhia. Na verdade, a maioria das pessoas acharia a solidão prolongada praticamente insuportável. Entretanto, Krishna, o Senhor Supremo, por ser a fonte de tudo, é totalmente independente. Ele é independente em sua existência, seu conhecimento e seu prazer, pois tudo é sustentado por ele, assim como as pérolas estão ensartadas num cordão. Por esta razão, Krishna não precisa de coisa alguma ou de alguém. De certa forma, como ele é tudo, ninguém existe fora dele. Consequentemente, quando Krishna deseja ter prazer, ele expande a sua potência ou energia interna que lhe traz satisfação. Esta potência é uma pessoa. Seu nome é Shrimati Radharani. Radharani não é uma pessoa diferente de Deus, Krishna, ou de outra forma, ela é igual e diferente dele. Como duas pessoas poderiam ser uma? Ou como uma poderia ser duas? Um exemplo simples ilustra como isto é possível. O Sol não pode existir sem a luz solar, nem esta última pode existir sem o Sol. Podemos dizer, o Sol está em meu quarto, mesmo que o Sol esteja a milhões de quilômetros de distância, porque o Sol aparece sob a forma de sua energia. Pela mesma razão, a energia, o brilho solar, e o energético, o Sol, são simultaneamente um e diferentes. Da mesma forma, Radha e Krishna são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Krishna, o Senhor autorrefulgente, é a personalidade suprema de Deus.
enquanto que Shrimati Radharani é sua energia suprema de prazer. Juntos, eles formam a verdade absoluta completa. Quem pode compreender tudo isto? A especulação mental não nos permite entender coisa alguma sobre Radha e Krishna. Krishna e suas potências são inconcebíveis e ilimitadas. Ele é a própria fonte da mente e desta forma está além da mente. A mente limitada não pode compreender a personalidade de Deus ilimitada. A literatura védica explica isto de forma bastante lógica. Tudo aquilo que transcende a natureza material é inconcebível, pois todos os argumentos especulativos aplicam-se ao mundo material. Como argumentos mundanos não permitem entender as questões transcendentais sutis, não se deve tentar compreender os assuntos transcendentais por meio de argumentos mundanos. Quando os intelectuais mundanos comuns tentam explicar ou interpretar a identidade ou os passatempos de Radha e Krishna, a natureza ilimitada de Krishna os confunde e por esta razão tudo eles interpretam mal. Assim, algumas vezes eles consideram que Radha e Krishna são semelhantes a um rapaz e uma mocinha comum do mundo material. Contudo, embora costumem se apresentar como eruditos, eles não sabem o que estão dizendo. Portanto, deve-se evitar por todos os meios as ideias mundanas confusas destes intelectuais estouvados. Se alguém quiser entender Radha e Krishna, deve se esforçar por compreendê-los ouvindo submissamente o que uma autoridade fidedigna tem a dizer. A autoridade original sobre Krishna é o próprio Deus, Krishna. Todos somos, antes de tudo, autoridades sobre nós próprios, e isso também se aplica a Deus, Krishna. Além disto, como ele é ilimitado, ninguém mais pode compreendê-lo plenamente. Arjuna, discípulo de Krishna, confirma isto no Bhagavad Gita. Swayam evatmanatmanam vetatvam purushottama Bhuta Bhavana Bhutesha Deva Deva Jagatpate. Em português, na verdade, só você mesmo se conhece através de sua potência interna, ó Pessoa Suprema Krishna, origem de tudo, Senhor de todos os seres, Deus dos deuses, Senhor do Universo. Bhagavad Gita 10.15. Esse verso aqui está naquele projeto Canções do Divino Mestre, Bimala. Muito bonito, muito bem falado, né? Nossa, show demais. Você vai compartilhar nas nossas listas esses mantras. Tá bom, Bimala? Boa ideia. Embora Krishna seja inconcebível pela especulação mental, aqueles aos quais ele se revela podem conhecê-lo. Inicialmente, Krishna deu este conhecimento transcendental a Brahma, o primeiro ser vivo criado. Em seguida, Brahma transmitiu esse conhecimento ao seu filho Narada e o repassou a Vyasa, autor do Bhagavad Gita. Desta forma, o conhecimento foi transmitido de mestre a discípulo, através de uma cadeia de sucessão discipular, chegando até os dias de hoje. E aí você que está ouvindo pode fazer parte dessa sucessão discipular, né? Todos podem transmitir o conhecimento completo e perfeito, é só ser treinado e repassar esse conhecimento completo e perfeito. Um mestre espiritual desta linhagem discipular é uma autoridade fidedigna acerca de Deus, Krishna. Ele é a pessoa certa da qual se deve receber conhecimento transcendental. O Senhor Krishna Chaitanya queria que todos se tornassem mestres espirituais. Imagina, né, para iluminar o mundo inteiro vai precisar de muitos mestres espirituais. O que dá prazer a Deus, Krishna? Desculpem. De acordo com estas autoridades transcendentais, Krishna é o reservatório de todo o prazer e, portanto, ele é todo atrativo. No entanto, Krishna obtém prazer do serviço prestado por seus devotos.
Este serviço prático e amoroso a Deus atrai até mesmo a Ele. O próprio Krishna confirmou isto quando falava a um amigo, como está consignado no Śrīmad Bhagavatam. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, disse: meu querido Uddhava, posso dizer-lhe que a atração que eu sinto pelo serviço prático e amoroso prestado por meus devotos é incomparável, mesmo que se realize yoga mística, especulação filosófica ou sacrifícios ritualísticos, estudos do Vedanta, prática de austeridades ou dar tudo em caridade. Por certo que estas são atividades muito piedosas, mas elas não são tão atrativas para mim quanto o serviço prático e amoroso transcendental prestado por meus devotos. Śrīmad Bhagavatam 11.12.1. Krishna é pleno de 6 opulências: beleza, riqueza, fama, força, conhecimento e renúncia. Portanto, nenhuma opulência material pode atraí-lo. Assim como um milionário não se sentiria atraído se alguém lhe oferecesse alguns poucos dólares, não se pode atrair Krishna simplesmente pela opulência material limitada. No entanto, o serviço prático, puro e amoroso a Ele atrai até mesmo a Krishna. Esta é a excelência transcendental única do serviço prático e amoroso. Shrimati Radharani, todo mestre fala que temos que amar a Deus, né? Com o corpo, a mente e as palavras. Então, quem ama, serve, né? É só olhar aí o que é mais parecido com o amor, é o que a mãe sente pelo filho. Se a mãe ama o filho, ela lava, passa, cozinha, dá banho, faz tudo pelo filho, né? E o devoto puro faz a mesma coisa para Deus, porque ele ama Deus e por amar Deus ele serve Deus puramente com amor e devoção. Tá, já parei de falar. Shrimati Radharani é a personificação do serviço prático puro e amoroso a Deus, Krishna. Ninguém pode ser um devoto mais elevado do que ela. Por isso que eu falei no começo do programa, né? A maior devota de Deus. O próprio nome Radharani origina-se do termo sânscrito Aradhana, que significa devoção. Seu nome é Radharani, porque ela suplanta a todos em devoção a Deus, Krishna. Embora Krishna seja tão belo que possa atrair milhões de cupidos, e por esta razão também seja conhecido como Madana Mohana, aquele que atrai o próprio cupido, Radharani pode atrair até mesmo Krishna. Por esta razão ela é conhecida como Madana Mohana Mohini, em português, aquela que atrai até mesmo quem atrai o cupido. O mesmo Deus, Krishna, que não se sente atraído por qualquer opulência material, acha Shrimati Radharani irresistível. Certa vez, brincando com as vaqueirinhas de Vrindavana, as vaqueirinhas, Krishna se escondeu debaixo de um arbusto, mas por fim elas o avistaram à distância. Em seguida, Krishna se transformou em sua forma de Narayana de 4 braços. Quando as vaqueirinhas se aproximaram e viram Narayana em vez de Krishna, elas não se interessaram por ele. Apenas a forma original de Deus, Krishna com 2 braços, atraía as vaqueirinhas. Assim, elas prestaram suas respeitosas reverências ao Senhor Narayana e rogaram que ele lhes desse a graça da associação eterna com Deus, Krishna. Em seguida partiram em busca de Krishna. Entretanto, quando Shrimati Radharani passou por ali, Krishna tentou manter o seu disfarce como Narayana, mas não conseguiu. Ele voltou à sua forma original de 2 braços. Isto ilustra a grande influência do amor transcendental puro de Shrimati Radharani. No Bhagavad Gita, Krishna diz que a quem se rende, ele retribui de acordo. Por esta razão, quanto mais Radharani tenta agradar Krishna, mais ele deseja lhe dar prazer, desta forma aumentando o entusiasmo que ela sente por acentuar o prazer dado a Krishna. Portanto, embora o Senhor seja ilimitado,
Ele e sua potência de prazer estão sempre crescendo. A bem-aventurança recíproca entre o Senhor Krishna e sua potência de prazer está expressa nos passatempos transcendentais de Radha e Krishna, que são descritos detalhadamente no livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, também conhecido como Krishna Book, né? Amor ou luxúria? Qual é a diferença? O intercâmbio de amor entre Radha e Krishna é a essência do amor transcendental. Como Krishna é a origem de tudo, ele também é a origem do amor. No mundo material, a atração entre rapazes e moças é um reflexo pervertido da relação essencialmente transcendental entre Radha e Krishna. Aqueles que pensam que podem ser felizes por meio do desfrute sexual material não conseguem compreender a relação entre Radha e Krishna. Por outro lado, quando ouvimos um mestre espiritual fidedigno falar sobre Radha e Krishna, nossos desejos sexuais materiais desaparecem por completo. No mundo material, embora alguém possa declarar amor verdadeiro, interiormente o desejo real da pessoa é gratificar os próprios sentidos. Amamos alguém enquanto esta pessoa satisfaz nossos sentidos, e quando este prazer sensual arrefece, em português, claro, esfria, né? Quando a relação esfria, junto com ele também vai o chamado amor. Por esta razão, as relações amorosas terminam em separação ou divórcio. Contudo, os devotos puros de Deus, Krishna, estão na plataforma transcendental. Não têm desejos de dar prazer a si próprios. Tá, vou ler de novo, Bímola. Deu uma embananada aqui. Tem vírgula, tá? Vou prestar atenção. Contudo, os devotos puros de Deus, Krishna, que estão na plataforma transcendental, não têm desejos de dar prazer a si próprios. Eles desejam apenas dar prazer ao Senhor Krishna. Isto é amor verdadeiro e perfeito. Aquilo que conhecemos como amor no mundo material, na verdade, é luxúria ou desejo de gratificar a si próprio. Este sentimento não tem uma base permanente. Hoje em dia eu amo uma moça, amanhã outra, de acordo com minhas fantasias volúveis. Na verdade, embora um rapaz e uma moça possam trocar de parceiros sexuais com tanta frequência quanto os cães e os gatos, em nosso idioma moderno dizem que estão fazendo amor em suas relações sexuais, como se o atrito grosseiro de dois corpos quentes pudesse gerar amor. Falamos de amor com muita facilidade, mas neste mundo material realmente não há amor. Tudo é luxúria, é até o que a mãe sente pelo filho. A diferença entre amor e luxúria é semelhante à diferença entre ouro e ferro. Ambos são metais, mas sob outros aspectos não tem qualquer outra semelhança. As almas condicionadas do mundo material geralmente estão equivocadas e frustradas no amor porque tentam obter prazer, satisfazendo seus sentidos corporais materiais. Elas não sabem que são diferentes dos seus corpos. O corpo está em constante transformação, da infância à juventude e daí para a velhice. Mas a mesma pessoa sempre está presente em cada corpo. Ela se identifica como americano ou inglês, judeu ou cristão, homem ou mulher, de acordo com o seu corpo, mas a alma não é este corpo. Portanto, não me importam os esforços envidados no sentido de tentar ser feliz, gratificando as exigências do seu corpo, a pessoa jamais terá êxito. Assim como não se pode satisfazer um pássaro limpando a sua gaiola sem o alimentar, não se pode satisfazer os sentidos físicos. Além disto, quanto mais o indivíduo tenta satisfazer os sentidos, mais crescem suas demandas. A indulgência não pode satisfazer os seus sentidos físicos, assim como a gasolina não pode apagar um incêndio.
Tentar aplacar as ansiedades com a gasolina da gratificação dos sentidos apenas provocará uma explosão. Portanto, ao tentar satisfazer os seus desejos materiais de desfrute sensual, a pobre alma condicionada simplesmente intensifica o seu desejo, mas não alcança a satisfação. A alma torna-se serva dos sentidos, trabalhando arduamente para satisfazer os seus desejos ardentes que nunca podem ser aplacados. Para encontrar prazer verdadeiro, a alma deve descobrir o verdadeiro amor, e para isso deve amar Deus, Krishna. Para sermos realmente felizes, devemos nos dedicar ao seu serviço prático e amoroso. Este serviço prático e amoroso a Deus está sob o controle de Shrimati Radharani. Ela é a deidade que governa o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Como é muito misericordiosa, os devotos aproveitam-se especialmente de sua natureza bondosa para conseguir servir a Deus, Krishna. Desculpem. Calma, deixa eu tomar água. A verdade, embora raramente se consiga praticar o serviço prático puro e amoroso a Deus, podemos conseguir isto muito facilmente pela graça de Shrimati Radharani. O Bhagavad Gita confirma que aqueles que são verdadeiramente grandes almas, Mahatmas de verdade, abrigam-se na energia transcendental de Krishna, ou seja, Shrimati Radharani. Sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, estas grandes almas me adoram perpetuamente com devoção. Bhagavad Gita 9.4. Este serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, não é uma atividade do mundo material, mas é totalmente transcendental, porque está sob o controle direto da energia transcendental de Krishna, Shrimati Radharani. Para prestar serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, deve-se seguir os passos de Shrimati Radharani, realizando o serviço prático puro e amoroso a Krishna, sem qualquer interesse por lucro material. No entanto, não se deve cultivar devoção apenas a Krishna. Ele não está completo sem Shrimati Radharani, assim como o Sol não está completo sem o brilho solar. Por esta razão deve-se adorar Radha e Krishna, porque juntos eles formam a verdade absoluta completa. Na verdade, a devoção a Radharani é melhor do que a devoção a Krishna. Em termos mais exatos, podemos adorar melhor a Krishna, a suprema personalidade de Deus, através de Shrimati Radharani, sua energia de prazer supremo. Krishna afirma no Bhagavad Gita que se alguém me oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, frutas ou água, eu as aceitarei. Bhagavad Gita 9.26. Entretanto, em vez de oferecer uma flor diretamente a Krishna, é melhor oferecê-la a Shrimati Radharani pedindo: minha querida Radharani, por favor, me recomende a seu Krishna. Krishna é o controlador supremo, mas também está sob o controle da devoção pura de Shrimati Radharani. Portanto, Krishna também é conhecido como propriedade de Radharani. Por esta razão, se alguém consegue agradar a Radharani, pode facilmente agradar ao Senhor Krishna. Shrimati Radharani tem o aspecto de um devoto de primeira classe, um Mahabhagavata. Desta forma, ela vê a todos igualmente. Se alguém se aproxima dela com o propósito de servir a Krishna, mesmo que esta pessoa seja a mais caída, ela imediatamente confere a sua misericórdia, recomendando esta pessoa a Krishna. Ó Krishna, aqui está um devoto, ele é melhor do que eu. Como Shrimati Radharani está sempre absorvida em pensar em Krishna, ela é muito querida por ele. Por esta razão, a pessoa certamente será bem-sucedida se tentar chegar a Krishna através de Radharani. Como podemos aprender a servir
Radha e Krishna? Para aprender a servir a Radha e Krishna, primeiro a pessoa deve aproximar-se de um mestre espiritual fidedigno. Krishna tem duas energias, material e transcendental. A energia transcendental é plena de bem-aventurança e conhecimento eternos, enquanto que a energia material causa ignorância, miséria e morte. Embora todos sejamos originalmente transcendentais, infelizmente agora estamos corporificados na energia material. Entretanto, devido à ilusão, não nos lembramos de nossa posição original, nem sabemos como voltar ao mundo transcendental. Por esta razão, Krishna desce pessoalmente a este mundo material para nos atrair, demonstrando seus passatempos transcendentais e proferindo a mensagem do Bhagavad Gita para nossa iluminação. Mas Krishna voltou à sua morada há cerca de 5.000 anos. Isso significa que não podemos mais chegar a ele? Não. Em sua ausência, podemos abordá-lo por meio do seu representante, o Mestre Espiritual. O Mestre Espiritual é a encarnação misericordiosa de Deus. Como Krishna é a suprema personalidade de Deus, é difícil chegar até ele. Contudo, como ele também é muito compassivo e movido por sua compaixão, Krishna dá poder aos seus devotos puros para trazer as almas caídas e esquecidas de volta ao lar, de volta para a morada eterna. Shrimati Radharani, a contraparte feminina e compassiva do Senhor Krishna, representa a sua natureza piedosa. Por esta razão, o mestre espiritual que desce compassivamente ao mundo material para o bem das almas caídas é considerado um representante de Shrimati Radharani. Pela misericórdia do mestre espiritual, pode-se obter a misericórdia de Deus, Krishna. Não há meios alternativos para se alcançar o sucesso. Sem a misericórdia do mestre espiritual, não se pode fazer qualquer progresso no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Esta é a opinião de todas as autoridades fidedignas sobre a vida devocional. O mestre espiritual treina os seus discípulos de tal forma que eles possam libertar-se do cativeiro da consciência material, dedicar-se ao serviço prático e amoroso a Deus e desenvolver gradativamente amor puro por Deus, Krishna Prema. O mestre espiritual tem a responsabilidade de engajar cientificamente cada discípulo numa atividade prática. Diante dos diversos caminhos disponíveis para alcançar a realização transcendental, precisamos da orientação experiente de um mestre espiritual fidedigno para entender qual deles deve ser seguido para realizarmos progressos reais em direção à meta suprema. Na era em que vivemos, o processo mais recomendado para atingir a perfeição é cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna e Rama são os nomes do Senhor, e Hare é o vocativo de Hara, a potência de prazer do Senhor Krishna, Shrimati Radharani. Como almas transcendentais, somos originalmente energia transcendental, mas de uma forma ou de outra caímos neste mundo material de nascimentos e mortes. Contudo, quando nos abrigamos na energia transcendental suprema, Shrimati Radharani, voltamos à nossa posição original, feliz. Radharani é a potência que dá prazer transcendental a Deus, Krishna. Quando a misericórdia desta potência é derramada sobre uma entidade viva, ela desenvolve amor por Deus, Krishna Prema, e desta forma obtém o prazer mais elevado. E também pode distribuir este prazer aos demais. Sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, introduziu este processo de cantar os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, nos países do Ocidente. E agora isto se espalha por todo o mundo. De acordo com suas palavras, o cantar é exatamente como o choro de uma criança chamando por sua mãe.
A mãe Hara Shrimati Radharani ajuda o devoto a obter a graça do Pai, Krishna, e o Senhor se revela ao devoto que canta sinceramente este mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayadvaita Swami é um sannyasi, um retirante, itinerante, desculpem Bimala, desculpem. Tá, desculpa Bimala, desculpem ouvintes, vou ler de novo aqui, eu embananei aqui. Jayadvaita Swami é um renunciado itinerante e membro do conselho diretor da Bhaktivedanta Book Trust. Por mais de 30 anos ele tem servido como editor dos livros de Srila Prabhupada e como escritor e editor da revista Back to Godhead. Ele escreveu este texto sobre Shrimati Radharani para o número 64 do BTG em 1900, da revista Bimala, Back to Godhead, em 1974. Nesta época, Srila Prabhupada comentou que gostou muito do artigo. E agora um trecho de aula sobre Radhastami por Srila Prabhupada. É o dia de aniversário de Shrimati Radharani, falado pelo Radhadasa Srila Prabhupada. Fonte Back to Godhead. Tradução Gitamrita Devidasi, HDG, gitamrita@yahoo.com.br. Estou citando a fonte. As fontes, né? A fonte de quem falou e de quem traduziu. Os renunciados, os principais renunciados de Vrindavana nos dão informação sobre a potência de prazer de Deus, Krishna, que é Shrimati Radharani. Nós descrevemos as atividades amorosas de Radha e Krishna no nosso ensinamento do Senhor Chaitanya. Se você tem este livro, você pode ler sobre as atividades amorosas transcendentais de Radha e Krishna. Então hoje nós oramos a Radharani, porque ela é a potência de prazer de Deus, Krishna. Krishna significa todo atrativo, mas Radharani é tão maravilhosa que ela atrai Krishna. Então, qual é a posição de Shrimati Radharani? Nós devemos tentar compreender isso hoje e oferecer nossas reverências a Radharani. Prabhupada cita um verso aqui, que a gente repete todo dia, né? Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi. Parou aqui. Em português. Radharani, você é tão querida a Deus, Krishna. Então, nós oferecemos nossas respeitosas reverências a ti. Radharani é Hari Priye, muito querida a Deus, Krishna. Através da misericórdia de Radharani, nós podemos facilmente nos aproximar de Krishna. Se Radharani recomendar, esse devoto é maravilhoso, então Krishna imediatamente me aceita. Entretanto, posso ser um grande tolo, mas porque sou recomendado por Radharani, eu sou aceito. Por isso, em Vrindavana, você encontrará todos os devotos cantando o nome de Radharani, mais do que o de Krishna. Onde quer que você vá, você encontrará devotos se cumprimentando, Jai Radhe, Jai Radhe. Você ainda encontrará isso em Vrindavana. Os devotos estão glorificando Radharani. Se você tentar o processo especulativo para entender Deus, Krishna, vão levar muitas e muitas vidas. Mas se você começar a fazer serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, e simplesmente tentar agradar Radharani, Krishna será alcançado facilmente. Radharani nos leva a Deus, Krishna. Ela é uma grande devota, o emblema de Mahabhagavata, um devoto de Deus de primeira classe. Até Krishna não consegue entender a qualidade da devoção de Radha. Apesar de Krishna dizer Vedaham Samatitani, em português eu sei tudo, ele falha em entender Radharani. Radharani é tão maravilhosa. Krishna sabe de todas as coisas, mas para compreender Radharani, Krishna aceitou a posição de Radharani. Krishna pensou, eu sou completo em todos os aspectos, mas eu ainda não compreendo Radharani.
Por quê? Esta pergunta obrigou Krishna a aceitar as propensões de Radharani para entender a si mesmo. Tais assuntos, é claro, são parte de uma grande ciência transcendental. Alguém avançado em consciência de Deus, Krishna e bem versado nas escrituras autorizadas pode entender. Quando Krishna quis compreender a si mesmo, ele tomou a qualidade de Shrimati Radharani. Isso é o seu aparecimento como Shri Krishna Chaitanya. Shri Krishna Chaitanya é Krishna, mas ele aceitou as propensões de Radharani. Como Radharani está sempre sentindo separação de Deus, Krishna, então o Senhor Krishna Chaitanya, na posição de Radharani, sente a separação de Krishna. Este é o ensinamento do Senhor Krishna Chaitanya: sentir separação, falta de encontro, saudades. O processo de serviço prático e amoroso a Deus, ensinado por Krishna Chaitanya e sua sucessão discipular, é como sentir a separação de Deus, Krishna. Esta é a posição de Radharani, sempre sentir a separação, saudades. Os principais renunciados de Vrindavana, quando eles estavam em Vrindavana, nunca diziam: eu vi Deus, Krishna. Apesar deles serem os mais perfeitos devotos, eles nunca disseram ter visto Deus, Krishna. Suas preces eram assim. Vou ler em português, Prabhupada cita os versos aqui, eu vou ler só as traduções. Radharani não fica sozinha, ela permanece com suas amigas, Lalita, o Vishaka e suas outras companheiras de Vrindavana. Então, os principais renunciados de Vrindavana no seu estágio maduro, quando moravam em Vrindavana, oravam desta forma: Radharani, onde está você? Onde estão suas associadas? Onde está você, Krishna, Nanda Sunu, filho de Nanda Maharaja? Onde estão todos vocês? Eles estão procurando-os. Eles nunca diziam: eu vi Krishna dançando com as vaqueirinhas ontem à noite. Eu vi. E risos, né? Aqueles que dizem isso são devotos fingidos. Devotos maduros não falam assim. Os devotos fingidos levam tudo muito fácil, Radharani muito fácil, Krishna muito fácil, como se eles pudessem ver Radha e Krishna todas as noites. Não, os principais renunciados de Vrindavana não nos ensinam assim. Eles estão em busca de Radha e Krishna. Vocês estão na colina de Govardhana ou na beira do rio de Yamuna. Suas atividades eram cantar assim: onde estão vocês? Onde está você, Radharani? Onde estão vocês, Lalita, Vishaka, as companheiras de Radharani? Onde está você, Krishna? Pelos caminhos de Vrindavana eles gritavam e buscavam Radha e Krishna como homens insanos. É por isso que Chaitanya nas enciclopédias é Chaitanya, o louco, né? Mas louco de amor por Deus, vivia em puro êxtase. Tá mais para tá aqui. Nós devemos agora seguir as pegadas dos principais renunciados de Vrindavana e aprender a buscar por Deus, Krishna e Radharani em Vrindavana ou dentro de nossos corações. Este é o processo de adoração do Senhor Krishna Chaitanya. Sentimentos de separação, por sentimentos de saudade e separação de Krishna. O Senhor Mahaprabhu se jogaria no mar. Ele sairia dos seus aposentos na calada da noite. Ninguém saberia onde ele tinha ido. Ele estava procurando por Deus, Krishna. Este processo, imagina Deus procurando ele mesmo. Porque ele estava vivendo o papel de Shrimati Radharani. Ele queria saber, queria sentir o que Shrimati Radharani sentia por ele. E aí ele veio viver o papel de Shrimati Radharani, sua maior devota. Tá, já parei de falar. Este processo de serviço prático e amoroso a Deus é ensinado por Krishna Chaitanya. Não é que seja fácil dizer: eu vi Deus, Krishna e vi Radharani na dança eterna do amor. Não, não é assim. Sinta a separação, a saudade. Quanto mais você sentir-se separado de Deus, Krishna,
mais você deve compreender que você está avançando. Não tente ver Deus, Krishna, artificialmente. Seja avançado no sentimento de saudades de Krishna e então sua devoção será perfeita. Este é o ensinamento do Senhor Krishna Chaitanya. Com os nossos sentidos materiais não podemos ver Deus, Krishna, ou ouvir o nome de Krishna. Nós devemos nos engajar a serviço do Senhor Krishna. Onde esse serviço começa? Na língua, não nos olhos, nas pernas ou nos ouvidos. Ele começa na língua, como? Cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E tomando Krishna Prasadam. Essa é a parte que eu mais gosto, Bima. Cante Hare Krishna e tome Krishna Prasadam. A língua tem duas utilidades: articular som, Hare Krishna, Hare Rama, e tomar Krishna Prasadam. Através desses processos você realizará Deus, Krishna. Não tente ver Deus, Krishna. Você não pode ver Krishna com seus olhos materiais. Tampouco pode ouvir sobre ele com seus ouvidos materiais ou tocá-lo. Mas você pode ocupar a sua língua em serviço ao Senhor Krishna e então ele se revelará a você. Aqui estou eu. Isto é desejável. Então sinta saudades de Krishna, assim como Radharani o faz, como o Senhor Krishna Chaitanya nos ensina. E ocupe sua língua em serviço ao Senhor Krishna. Então um dia, quando você estiver maduro, você verá Krishna face a face. Muito obrigado. E fim, né? E agora só resta glorificar, né? Esse dia tão especial para Deus, porque é o dia que se comemora o aniversário de sua maior devota. Shrimati Radharani ki jai, Ladini Shakti ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora, hein, Bimala? Tem passatempo? Então vamos ler o passatempo? Então vamos lá. Estou vendo o devoto aqui rindo de orelha a orelha para variar, com uma moça muito simpática, toda produzida, nossa, com uma pilha de livros na mão. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jairade, 8 livros na mão, Bimala. É um kit, parece que é um presente, tá embrulhado para presente, tá, já parei de falar, nossa, vê menos detalhes, tá, aqui tá com uma moça, que deve ser babá ou mãe da criança, e também com o kit de livros aqui, em forma de presente. O menor livro deve ter umas 300 páginas. Poxa vida, aqui ó, tá, não vou contar, tá. E aqui ele está com uma moça e um rapazinho também. A moça está segurando 3, 6, 7, 8 livros, acho que é igual, é o kit embrulhado para presente igual, Bimala, 8 livros na mão, tá, lê menos e lê mais, tá. Vinay Srinitai Prabhu, devoto com grande potencial em distribuição de livros e liderança, foi enviado para aperfeiçoamento em distribuição de livros ao programa de Krishna Life de Atlanta, nos Estados Unidos. Eu vi que o cenário não era no Brasil. Eles são referência mundial, estando na vanguarda da distribuição massiva de kits dos livros da BBT, além de possuírem o maior distribuidor de livros da atualidade, Mahotsava Prabhu, dono dos 5 últimos recordes de livros distribuídos em um único dia. As fotos 1 e 2 de Chicago, onde estas gentis mulheres adquiriram felizes os seus kits. E a última foto é de um Vinay Jed em uma Comic Con na cidade de Ocala, na Flórida, onde os devotos de Atlanta têm um estande permanente de exposição e distribuição de livros. Com uma sólida formação transcendental sob a guia de sua divina graça, de sua graça, Harakanta Prabhu, vou ler de novo, Bima.
com uma sólida forma. Você fica me apressando, você quer o quê? Eu já sou ruim de serviço, ainda você fica me apressando, eu erro tudo. Ah, tá louco. Ixi. Agora apavorou de vez. Com uma sólida formação transcendental, sob a guia de Sua Graça Harakanta Prabhu, Vinay se identifica com o modelo original estabelecido por Srila Prabhupada para a ISKCON Hare Krishna e a partir desta base sustentável desenvolve um lindo trabalho de apresentação da consciência de Deus, Krishna, ao público em geral em formato fácil, acessível e atrativo. É como o Prabhupada falava, né? A consciência de Deus, Krishna, é simples para os simples e complicado para os complicados, tá? Já parei de falar. Então, só resta glorificar agora, né? Todas as glórias à Sua Graça Harakanta Prabhu, todas as glórias aos devotos do Sul, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada, todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Já postou no grupo, na lista aí, já vai postar, tá? Bom, acabou o programa. Muito obrigado a todos pela audiência. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha estão lá os livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer esses livros na mão, né, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Vai descendo a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática. Vai descendo, você vai ver nos livros de Prabhupada. Aí o livro Krishna, que foi citado aqui, né? E vai descendo, o Néctar da Devoção. Então vai encomendando eles, vai colecionando todos. Todo mundo deve ter todos esses livros em casa, né? Na medida do possível você vai adquirindo aí e chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Sudan Gopala Govindara Shrimadu Sudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita
Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya,
Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine